Pedro Duran, esse é o tipo de assunto que acaba pegando bem entre oposição e posição, ou seja, existe uma convergência ali, tamanha gravidade do assunto? Sim, Elisa. Na verdade, o que está por trás da votação simbólica na Câmara, quando é uma votação simbólica, é porque não há nenhum tipo de polêmica ou divergência por parte dos deputados. É o fato de você ter uma pauta que agrada o governo, agrada a esquerda, e uma pauta que agrada a direita e agrada a oposição. O que eu estou falando aqui? Da parte do governo, que acabou de sair de um escândalo de assédio sexual no primeiro escalão do governo, e aí vocês têm os dados da mudança desse crime, você tem efetivamente um interesse em demonstrar uma maior ação no combate à violência contra a mulher. Vale lembrar que a violência contra a mulher, todos os crimes de violência contra a mulher, todos eles subiram no ano de 2023, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A gente está falando do feminicídio, do estupro, da lesão corporal contra mulheres, do assédio sexual, da importunação sexual, todos os crimes subiram. Então, há por parte do governo que dialoga com esse setor da sociedade, que especialmente é o setor daquelas que são ativistas pelos direitos das mulheres, um interesse de demonstrar que é combativo a essas pautas. Tanto é que aprovou e sancionou no início do ano passado um pacote de combate ao assédio no governo federal. Mas pelo lado da oposição, você tem também um apelo importante, que é o endurecimento das penas. A bancada da bala no Congresso Nacional já vem trabalhando isso há bastante tempo. E isso, obviamente, tem um impacto no dia a dia do Congresso. Eles têm vários projetos de lei para aumentar as penas e diminuir os benefícios dos criminosos. Então, à medida que você junta uma pauta importante para as mulheres e uma pauta de endurecimento de pena, você consegue claramente juntar governo e oposição em um dos únicos temas que talvez seja consensual entre os dois lados. Antes de devolver para você, Elisa, enquanto você estava contando e estava dizendo especificamente do caso da morte na frente dos filhos, eu me lembrei de um caso. E até mandei para a Halim uma imagem, não sei se a gente consegue colocar ela. A agressão em frente a... Quando eu mudei para o Rio de Janeiro em dezembro de 2020. Eu achei que você estava falando de um caso recentemente, um horror. Lembra que a gente exibiu um marido esganando na frente da filha? Era um negócio horroroso. Né? Uma imagem muito ruim. Meu Deus. Mas eu mudei para o Rio de Janeiro em dezembro de 2020, era repórter da CNN aqui em São Paulo, fui ser repórter da CNN no Rio de Janeiro, porque meu filho nasceria, a mãe dele estava grávida e eu mudei para lá. E embalado por todo aquele momento de mudança, eu fui escalado para fazer o plantão de Natal lá no Rio de Janeiro. E um dos casos que mais me chocaram em toda a minha história, eu tenho 17 anos fazendo jornalismo até hoje, foi o caso da Viviane Amaral, que era uma juíza que foi morta na Barra da Tijuca, na frente dos filhos, pelo ex-companheiro dela. Tem a imagem da Viviane? Porque aí a gente consegue mostrar a foto dela e lembrar do rosto dela. A Viviane é essa que aparece na imagem. Sim. Depois, o companheiro dela, que virou ex-marido, foi até julgado e condenado a 45 anos de prisão pela morte da juíza. A Viviane era juíza, teve 3 filhas com ele, se separou, fez um boletim de ocorrência, mas não conseguiu, mesmo com a medida protetiva, se livrar da perseguição do ex-companheiro dela. E eu cheguei lá e fui no dia do Natal, na cena do crime, em 2020, quando eu estava mudando para o Rio de Janeiro. Nunca mais esqueço dessa cena. Imagina a dor e o sofrimento das filhas que vão viver para o resto da vida com a lembrança da mãe sendo morta pelo pai na frente delas. Como é que vive, né? Como é que você ampara? Como é que os avós amparam essas crianças? Como é que você faz uma criança acreditar, olha, a vida pode ser boa? Como é que você é positivo para uma criança que vê uma mãe morrendo e o pai, ou seja, como assim o cara que eu projeto essa imagem de super-herói matou minha mãe? Qual que é a saúde mental que esse ser humano consegue tocar em frente? Então, nesses casos, tem 1/3 do aumento da pena.